Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria imensa a gente estar aqui em mais uma reunião do nosso querido Cantinho de Jesus para o nosso estudo sobre a obra Os Prazeres da Alma. Gratidão a esse Pai de amor e bondade por nos reunir. Gratidão ao nosso Cristo, amigo. Gratidão a toda essa espiritualidade da casa que vem nos cuidando. Estar aqui é ter o desejo de se transformar. Benditos somos nós, que nessa condição atual é o que mais desejamos. Desejamos estar bem. Amigos e amigas, isso é sensacional. Quantos séculos, quantos milênios não nos preocupávamos com as questões espirituais no grau que nos preocupamos hoje. E aí a gente vai tratar da sabedoria, e a sabedoria é exatamente esse processo de que no qual a gente, já desperto, não quer mais desperdiçar os momentos primorosos que temos reencarnados. Nós estamos lúcidos, estamos reencarnados para nos melhorar, estamos reencarnados e essa reencarnação é uma chance, uma dádiva divina. Precisamos aproveitar. Precisamos aproveitar. E a gente todo dia, toda hora, a gente se cobra. Podia ter aproveitado aquele minuto, podia ter aproveitado aquela hora, podia ter aproveitado aquela semana melhor. Esse é um processo daquele que quer ser um sábio. E o sábio é sempre aquele que quer sempre atuar no bem. No bem. Lembrando que o livro, a psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed, e ele começa a lição dizendo assim: o saber implica a facilidade de elaborar ideias para explicar coisas aparentemente complexas, utilizando-se os recursos fecundos e inspirativos do universo interior. Ele chama a atenção para o potencial que temos em nós e a forma como necessitamos olhar as coisas. Num primeiro momento, a gente imagina um carro, um edifício, e observa que é uma coisa muito complexa. Coisa muito complexa aquela construção. Sim, é muito complexo. Mas tem uma utilidade. O carro de nos levar, a edificação de nos habitar. Então a gente, buscando dentro de nós, a gente não se prende naquela complexidade e olha a objetividade daquela criação, daquele desenvolvimento. Então, olha que interessante isso. Tudo na vida tem um recurso útil e muitas das vezes até muito simples, apesar da sua complexidade. Para que isso ou para que aquilo? Cheio de fios, cheio de construção, cheio disso. Para atender a algumas necessidades tão simples que a gente necessita nesse momento. E aí o Hamed continua dizendo para nós: há séculos, os grandes pensadores e filósofos vêm nos ensinando que o autoconhecimento é a base primordial para alcançarmos a verdadeira sabedoria. Há séculos, grandes pensadores e filósofos vêm nos chamando a atenção para esse autoconhecimento. Amigos e amigas, a gente só consegue estar satisfeito quando a gente consegue identificar as nossas necessidades. Nós só conseguimos chegar a essa satisfação quando nós nos percebemos. Isso é muito interessante, porque
a gente precisa saber o que quer. Tem uma fala antiga, né? Diz que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é assim? Então nós precisamos desse autoconhecimento para identificarmos onde queremos chegar. A doutrina espírita, quando ela propõe para a gente os 15 princípios, Deus, Jesus, Espírito, evolução, vida futura, perispírito, mediunidade, reencarnação, livre-arbítrio, plano espiritual, imortalidade da alma, ação dos espíritos na natureza, lei de causa e efeito, ação e reação, pluralidade dos mundos habitados e influência dos espíritos na nossa vida, ela está tentando trazer para a gente os caminhos pelos quais nós vamos nos conhecer. Quais são os melhores caminhos para esse autoconhecimento? Porque quando a gente nos enxergamos tão complexos, a gente olha para Deus e fala assim, mas ele só queria um filho que o ajudasse na sua caminhada. Ele só queria um filho que fosse feliz. O objetivo de toda a complexidade do universo é proporcionar a nós condições de chegarmos a esse fim, que é a felicidade. E para chegarmos a essa felicidade, precisa sim de sistemas complexos. O sistema solar, a galáxia, o universo, precisa sim para atender a nossa caminhada. Então, os grandes filósofos de todas as épocas, eles vêm tentando trazer como é importante a gente se descobrir e perceber em nós a grandeza que há. Porque muitas das vezes a gente olha para a gente e não vê a maravilha da obra divina. A gente se diminui, achando que sou incapaz, achando que é impossível, achando que não dou conta. E aí toda vez, o texto vai falar isso, toda vez que eu me descubro, eu fico admirado das potências que já está em mim. Mas, para saber realmente quem somos, precisamos mergulhar nas profundezas do ser e buscar a sabedoria existente em nosso mundo íntimo. Há necessidade de mergulharmos, há necessidade de termos interesse em nós. A gente devia ter interesse, devia ser o nosso principal interesse. Por que eu ainda dou tal uma nota? Por que eu tenho tantas virtudes, tantas qualidades? Por que ainda tenho olhares, pensamentos que não são os que eu gostaria de ter? Por que ainda me deixo conduzir? Por que não sou eu o condutor? Sabendo de todas essas coisas, desses princípios do Evangelho, de tanta literatura que temos, há a necessidade de querer nos conhecer. E toda vez que a gente faz esse mergulho, a gente volta admirado. Porque nós somos muito belos. Nós somos muito belos. E aí o Hamed continua dizendo, se somos criados por Deus, e se Ele colocou em nós a sua marca, a ideia de Deus é inata no homem, ao nascermos já trazemos como herança a marca divina. Gente, não é um risco não a marca divina não, sabe? É a nossa essência toda. A marca divina somos nós. A grandeza que há em nós, essa é a marca. Não um pedacinho, não, eu sou um pedacinho, não. Nós somos todo. Essa herança divina. A onipresença do Criador abrange todo o universo, manifestando-se em todas as suas criações e criaturas. Eu acho lindo quando ele chama a nossa atenção para isso. Deus, nosso Pai, a sua obra está em tudo e em todos os momentos. Não existe a ausência da obra divina. Não existe a ausência da misericórdia divina. Não existe a ausência do amor divino.
Em lugar nenhum. Por mais que a gente perceba companheiros passando por situações difíceis, e nós também, ali também há um processo maravilhoso de aprendizado, na busca da sabedoria. Ah, mas por que fulano faz isso há tantos anos? Porque ele ainda não compreendeu. E nós necessitamos compreender o momento dele. Porque quantos não compreendem o nosso momento? Nosso anjo da guarda, gente, ele deve ficar numa situação complicada. Ele sabe, mas ainda não sabe usar. Ele sabe, mas ainda não tomou gosto por aquilo. Porque a maioria das coisas que a gente identifica como errôneas na nossa vida, a gente sabe que não devia repetir. A gente sabe. Mas e a força, a coragem para fazer uso disso? Aí é um movimento de autoconhecimento para que eu tenha um futuro melhor. Por isso que a gente estuda tanto a vida futura na literatura espírita, no Evangelho. Porque a vida futura, ela responde os para que devo mudar aqui, hoje, agora. É a vida futura que nos dá essa base. Porque se a gente não tivesse a certeza do amanhã, a gente não precisaria se esforçar tanto hoje. E é a certeza na vida futura que faz com que a gente faça os ajustes hoje. Faça os ajustes hoje. Você, olha, eu quero ter menos isso. Quero ter mais aquilo. E aí, nessa consciência, nessa sabedoria, a gente se aplica. A gente investe. A gente faz as mudanças necessárias. E aí ele continua dizendo assim: portanto, o passo fundamental para entrarmos em contato com o verdadeiro saber é tomarmos consciência de que Deus está em nós. Somos deuses em potencial, conforme a expressão evangélica. Deus está em nós. Se a gente tivesse essa percepção, a gente teria mais zelo com tudo que fazemos. Se a gente tivesse essa percepção, Deus está presente. A gente mudaria com uma rapidez. Não posso mais, porque um ser que me ama tanto, eu não devo, vamos usar a palavra magoá-lo, né? Eu não devo fazer uma coisa que não seja boa. Porque se ele está presente em mim, em nós somos um templo que o habita. E a gente devia cuidar desse templo com muito esmero. Então nós ainda não entendemos a presença divina em nós. A presença divina em nós, quando compreendida, bem compreendida, fará com que nós andemos a passos largos para essa felicidade que nos é proposta. Quando entendermos que tudo há beleza, tudo há maravilhas. E eu e nós somos essa maravilha. Aí assim a gente vai querer o tempo todo não distanciar-se dessa presença divina. Sim, Júlio? Essa coisa do fracassos passados, de outras vidas, você tem entrado na... Isso, quer dizer, se eu errei lá atrás, eu estava contra o Criador, mas talvez eu não quero, porque eu não tenho informação onde tem agora. Sim. No projeto divino, ele tem a certeza que nós vamos errar. Ele tem a certeza que nós vamos nos equivocar. E isso faz parte do plano divino, que a gente chama de experiências. As nossas experiências. Então, por isso que Santo Agostinho pede para a gente fazer uma análise diária. Porque tem muita coisa que a gente precisa
ajustar, deixar de fazer, à medida que a gente detecta. E o sábio, aquele que busca se conhecer, ele o tempo todo fica olhando para si, não para o outro. Porque ele entende o caminhar do outro, mas ele entende o seu caminhar. Se eu estou consciente disso, é um absurdo eu repetir essa prática. Tem um conceito muito interessante que os chineses trazem. É muito bacana isso. Na China, gente, se alguma coisa for detectada como não boa e está na prateleira do supermercado, da farmácia, de alguma coisa assim, o chinês não compra. Simplesmente porque não é bom. Ele tem essa disciplina. Ah, passar por ali não é bom, comer isso não é bom, isso, eles simplesmente tiram do cardápio deles. Tem estudos mostrando que isso não é bom, assim, eles tiram. É um conceito muito interessante. Claro que não é todos, né? Mas eles têm essa percepção. Ah, eu preciso ter a prática do exercício físico. É bom? Vou viver mais tempo? Vai. Então eles adequam isso à sua forma de vida. Eu acho muito sensacional isso. Porque nós temos muito conhecimento e ficamos nos enrolando nesse processo. E Deus sabe desse nosso caminhar. Essa saída da ignorância para caminhar para a sabedoria, ela é galgada através de alguns escorregões. Esses escorregões, gente, pode demorar 1 dia, 1000 anos, 10.000 anos. Depende da minha tomada de consciência. Eu não quero, mas é bom. Mas eu não quero, não me faz bem. Mas é bom, é uma delícia, é um paladar. Eu preciso combater isso. Mentalmente. Eu preciso começar a dizer que aquilo não é bom. Aquilo me faz mal. E eu quero, no futuro, não ter essa limitação, essa dificuldade. Porque o grande ponto daquele que busca sabedoria é identificar o que vai ser bom sempre. Sempre. E ele se aplica nesse quesito. Aí ele continua assim: Hamed, ser sábio não se fundamenta apenas no grau de informação ou de conhecimento que temos sobre a vida terrena. Nem sempre indivíduos requintados e instruídos são portadores de senso íntimo bem desenvolvido ou de alto nível de discernimento. Aqui ele chama atenção, porque muitas das vezes a gente acha que as pessoas que têm um grau de conhecimento, né, requintado, instruídos, tudo na vida dele é adquirido, é vivido com esse mesmo requinte. E não é verdade. Não devemos confundir cultura ou instrução com sabedoria. É importante a gente separar isso. Não devemos confundir cultura ou instrução com sabedoria. Muitas pessoas cultas não são sábias, apesar de ostentarem um ar de superioridade intelectual. Não distinguir instrução de sabedoria é como não diferenciar diamantes de contas de vidro. Parecem, né? Mas não o são. A espiritualidade superior nos estimula a manter contato profundo e significativo com nossa força interna, a fim de que possamos nos familiarizar com a voz da consciência. Nós não nos ouvimos como deveríamos. Nós não ouvimos a nossa consciência. A lei de Deus, não é assim? A regra do bem proceder, desejo moral de sempre proceder bem, a gente muitas das vezes não escuta. E a espiritualidade superior sempre nos estimula a buscar essa voz íntima. Interessante isso, amigos, porque na maioria das vezes quando a gente faz alguma pergunta aos espíritos, né, eles não dão a resposta pronta.
Jesus era assim. Toda vez que se fazia uma pergunta, ele primeiro contava uma parábola para ver se aquela mente, para ver se a nossa mente desperta para a essência. E aí ele contava aquela parábola, aquela história, porque primeiro que atendia vários que estavam ali presentes, né, naquela gradação da ignorância para a sabedoria, e cada um pegava uma coisa. E ficava satisfeitíssimo, viu? Todo mundo pegava uma coisinha e ficava satisfeitíssimo. Que era o que a gente dá conta de fazer. Mas ele, a espiritualidade superior, sempre nos provoca o raciocínio. Porque quando eu raciocínio e eu chego a uma conclusão boa, eu elimino aquele mal proceder. Eu elimino. Pela minha vontade, entendimento e compreensão. A mudança, gente, tem que ser pelo meu saber. A mudança precisa ser pelo meu saber. Não pelo saber do outro, pela minha vontade. Aí ele continua dizendo: o saber implica a facilidade de elaborar ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas, utilizando-se os recursos fecundos e inspirativos do universo interior. O conhecimento do sábio provém do mundo silencioso. Olha que interessante isso. O conhecimento do sábio provém do mundo silencioso. É no silêncio que a introspecção enlaça o santuário da sabedoria. Eu preciso ruminar. Eu olhei alguma coisa, eu vi alguma coisa me chamou a atenção, alguma coisa me desconforta. Eu preciso meditar, pensar sobre aquilo, olhar com o máximo de pontos diferentes. O máximo que eu conseguir olhar. E isso é um processo íntimo. Daí emerge uma ideia. Quando eu fico em silêncio, ruminando, pensando sobre aquilo, como é que eu vou resolver essa questão? Silêncio, mas a mente tentando achar o melhor caminho para aquilo. O conhecimento do sábio provém do mundo silencioso. É no silêncio que a introspecção enlaça o santuário da sabedoria. Quem mais conhece, menos alarde faz. Quem pouco conhece, faz muito estardalhaço. Não é assim? Precisamos adquirir o hábito de dedicar algum tempo ao silêncio da meditação, uma vez que o olho interior nos proporciona inúmeras formas de percepção, vários pontos de vista. A gente olha para aquela cena, para aquele sentimento, para aquela emoção, vê um ângulo. Eu preciso falar assim, mas e se? E se? E se for desse jeito? E se for dessa outra forma? Isso tudo, eles estão aqui de olho interior, olhando aquela cena de vários pontos. Sempre considerando, amigos e amigas, a bondade de Deus em tudo que nos acontece. Tem alguma coisa para o Telmo aprender naquela cena. Tem alguma coisa para todos nós aprender naquela cena. Está chovendo. Tem alguma coisa para mim aprender. Está fazendo calor. Tem alguma coisa para mim aprender. Ah, fulano desencarnou, fulano nasceu. Gente, nasce muito mais gente que desencarna. A conta é sempre positiva. Por que esse movimento? Por que dessas chances? Por que o fim de uma chance? Por que do início de uma outra oportunidade? Por que a gente vai envelhecendo? Por que a gente vai perdendo as forças? Os sábios, ele procura entender essas questões. E na hora que ele entende isso, ele fica tranquilíssimo. É o que ele fala aqui de não fazer alarde. Eu entendo
que o meu corpo não consegue acompanhar, ter a mesma agilidade de outros tempos. Eu consigo entender isso. Ah, mas eu posso melhorar a qualidade desse período que me vem pela frente. Eu não sei quando, mas eu posso melhorar. Aí o sábio começa a buscar ferramentas para que ele tenha uma vida, uma existência muito mais proveitosa. Porque a gente já percebeu que o que mais nos incomoda é não estar aproveitando espiritualmente e materialmente as chances que temos diariamente. Isso nos incomoda. Não, eu podia ter feito isso, podia ter participado disso, podia estar envolvido com isso. Isso nos deixa muito incomodados. E aí, o Hamed traz para a gente: precisamos adquirir o hábito de dedicar algum tempo ao silêncio da meditação, uma vez que o olho interior nos proporciona inúmeras formas de percepção. Abre aspas. Percepção em nós próprios, percepção sobre o mundo, sociedade, percepção sobre a natureza, com N maiúsculo, de providência divina, e de percepção sobre Deus. Olha que conjunto bacana, né? Precisamos ter uma percepção sobre nós mesmos, sobre a sociedade, sobre a natureza e sobre Deus. Enfim, ver o fundo e não apenas a superfície das coisas. Leonardo da Vinci, ele sempre queria saber além. Não é assim? Sempre buscava o além. Não ficava satisfeito com a superfície. Ah, o que é? Ah, não é água. Pronto. Não. Tem mais alguma coisa aí? Tem mais alguma coisa. E nós precisamos parar de ficar satisfeito com a superficialidade. Ou seja, ficar satisfeito com o nosso pouco conhecimento sobre tudo. Nós precisamos saber muito mais. Jesus, o Cristo, ele é o grande mestre porque ele tem experiências inúmeras em muitos campos, para não dizer todos os campos. Mas acima dele tem um chefe dele, que é um outro Cristo. Acima desse Cristo tem um outro, que tem mais conhecimento. Né? Então a gente pensa, olha que interessante isso. A gente pensa que o Cristo é o responsável pelo planeta Terra, não é? Ele não é responsável? Nosso sistema solar não tem outros planetas? Esses outros planetas também não têm o seu Cristo que coordena, não tem o seu governador? Então quer dizer que se tem esses Cristos, tem um Cristo que coordena o sistema solar onde nós estamos, que tem mais experiência e mais vivência que o nosso Cristo Jesus. Isso nos lembra que, se nós estamos numa galáxia, existe um governador da galáxia, que conhece mais do que o Cristo dos planetas e mais que os Cristos do sistema solar. Bacana isso, né? Essa gradação, né? Que a gente vai. E isso responde muito àquela pergunta: ah, depois que eu souber muita coisa, eu vou fazer o quê? Provavelmente a gente não vai conseguir saber todas as coisas. E vamos nessa caminhada. E essa caminhada ela é muito saborosa, porque o Cristo fala para nós que a alegria dele é ajudar os irmãos que estão nessa caminhada. Essa alegria, isso é o que o movimenta. Servir. Deve ser tão saboroso esse prato de sopa, né? Esse prato de sopa de servir o outro. Esse hambúrguer de servir. Não deve ser tão saboroso? Você, nós, e a gente já faz isso, né? Quantas pessoas a gente já não se envolve e não presta um trabalho tão gostoso? O Cristo faz isso em todos os minutos. Isso o alimenta. Isso faz bem. Para nós, para todos nós sabemos disso.
Quando a gente tem alguma prática diária, que a pessoa fala assim, nossa, estou devendo fulano. Ah, por quê? Não, ele me ajudou tanto. Assim? Ó, eu preciso fazer uma prece para Beltrano. Assim? A gente fica muito satisfeito quando a gente começa a entender que o movimento que gera, que nutre, que harmoniza o universo é o servir, colaborar, auxiliar. Palavrinhas que faz com que a gente se preocupe em vivenciar. Né? E aí o Hamed continua dizendo, se nos observarmos mais atentamente, não, antes, enfim, ver o fundo e não apenas a superfície das coisas. A sabedoria está igualmente ligada à forma como notamos a sutileza do mecanismo cíclico que move o universo. A sabedoria está igualmente ligada à forma como notamos a sutileza do mecanismo cíclico que move o universo. O universo se move porque por trás existe uma sabedoria universal. Não é assim? Nele, tudo obedece a um ritmo natural, sábio. A raiz de nossa evolução corporal e espiritual está fincada nas íntimas relações com a natureza. Se nos observarmos mais atentamente, veremos que somos parte dela. Tempos atrás eu trouxe aqui aquele exemplo do limão. Quem foi o engenheiro que colocou no limão as propriedades que fazem parte ao nosso corpo? Não tem uma ligação? O arquiteto que planejou aquele limão, na hora que ele estava fazendo, ele não colocou ali propriedades que, quando ingeridos por nós, não faria bem? Ele não estava em comunhão com os outros campos? Nós precisamos lembrar que a vaca não come carne, né, gente? Não é assim? Não come carne e gera uma carne de boa qualidade. Não é assim? Então, tudo interconectado, tudo pensado. É a sabedoria que vai encaixando tudo no universo. A Terra, o fluxo da vida, faz com que tudo se realize num reciclar constante e periódico. Nos pequenos seres, ela repete em menor escala o magnífico e imensurável movimento cósmico. O magnífico e imensurável movimento cósmico. Na Terra, como em toda a criação, tudo é submetido a movimentos alternados. Desde as marés, às fases da Lua, às interações entre os organismos dos ecossistemas, a diversidade dos fenômenos meteorológicos, os biorritmos humanos e outras tantas coisas. Quando admitimos o conjunto das forças que movem e animam a evolução da vida, começamos a perceber o dinamismo e sábio processo de ritmicidade que existe dentro e fora de nós. O desenvolvimento evolutivo nos mostra que tudo se encadeia harmonicamente. Quem é esse grande sábio, né, gente? E ele, nesse momento, a gente precisa pensar que nós, brevemente, também estaremos trabalhando nessa proposta de manter tudo harmônico. Nós estaremos brevemente, e necessitamos começar a regar no nosso íntimo essa nova virtude, essa nova competência. Precisamos começar a gerar. Vamos cuidar dessa plantinha. Olha,
Jesus falou, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. A gente precisa começar a acreditar, começar a trabalhar isso em nossa mente. Repare que quando o Hamed fala que isso é no silêncio, a gente começa a entender que tem que ser muito nosso isso, nosso pensamento identificando esse potencial e a gente meditar, entrar para dentro da gente e falar assim, eu preciso começar a desenvolver isso em mim. Vai ser bom, é bom. Por que não já me integrar nesse processo harmônico? E aí ele continua dizendo que na questão 540 de O Livro dos Espíritos, que é a obra básica do nosso Espiritismo, encontramos a seguinte exposição, abre aspas, é assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, na qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Não pode ainda entender o conjunto. Lembrando que essa obra e essa psicografia dessas respostas foi em 1857, 56, né? Lá atrás. Já tem 160 anos. Provavelmente quase todos nós já passamos por quase 2 reencarnações. Então nós temos esse conhecimento. Nós precisamos começar a lembrar dessa harmonia que fazemos parte. Amigos e amigas, não vamos achar que nós estamos à margem do caminho. Não, nós estamos no barco com Jesus. E Ele é a nossa referência. E a gente precisa começar a acreditar que é verdade. Que nós vamos sim conseguir chegar a essa condição boa e que seja rápido, porque depende do nosso movimento. E ele continua dizendo, Hamed, a ação do homem desprovido de sabedoria tende normalmente a modificar de acordo com seus caprichos ou pontos de vista pessoal a natureza que o cerca. O homem desprovido de sabedoria, ele começa a viver de acordo com seus achismos, caprichos. Desse modo, as atitudes desse homem, resultam num desgaste inútil de suas forças físicas e intelectuais e numa agitação desnecessária sem qualquer possibilidade de atingir a meta pretendida. Sabe há uma frase antiga que fala assim, você está amassando barro? A pessoa está fazendo um movimento, aquela agitação, mas está no mesmo lugar? Ah, mas eu estou fazendo isso, eu acordo de manhã, eu faço isso, eu faço aquilo, blá, 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 blá. Mas e na hora que termina o dia? Você vai analisar é que esse movimento todo trouxe benefício para você espiritualmente? Para Deus espiritualmente? Para os companheiros espiritualmente? Porque a gente sabe que esse movimento de agitação é muito bom materialmente, mas espiritualmente. Lembremos que nós estamos aqui para nos melhorar espiritualmente, não é assim? E a matéria não é um instrumento para nos ajudar nesse desenvolvimento espiritual? Tudo que existe de material tem um único objetivo: ajudar o ser espiritual a se tornar melhor. Não é? Mas muitas das vezes aqui ele chama o homem desprovido de sabedoria. Pega a mesma matéria que poderia levá-lo à redenção, ele usa para caprichos. Ao contrário do homem sábio, diz Hamed, que não se opõe à ação da natureza, mas entra em sintonia com ela, realizando e atuando em seu favor.
Brigar contra a matéria é perda de tempo. Eu preciso saber utilizar todo esse recurso a nosso favor. Não é assim o caso das hidrelétricas, gente? Não é assim? Da energia eólica? A gente não utiliza desses recursos para nos favorecer na caminhada? Então, o homem sábio, ele não se opõe à ação da natureza. Ele aproveita. A criatura humana intelectualizada desenvolve-se no sentido horizontal. A criatura humana intelectualizada, só raciocínio, só razão, só intelecto, desenvolve-se no sentido horizontal. Enquanto a verdadeiramente sábia transcende no sentido vertical. Usa o horizontal para alcançar a verticalidade, alcançar o sagrado, alcançar o que é realmente verdadeiro. Porque quando a gente está na horizontalidade, a gente está preso à matéria. E o nosso grande propósito é nos desmaterializar. Não é jogar fora, usar todo o recurso material para se verticalizar, para alcançar o que é divino. Aquele movimento de sair da ignorância e caminhar para a sabedoria. O sábio é aquele que desenvolveu a capacidade sapiencial de comparar. Eu acho isso muito interessante. O sábio, ele compara tudo. Ele avalia tudo. Ele pondera as ideias com a precisão dos cientistas, com a generosidade dos benfeitores, com a sensibilidade dos poetas, com o bom senso dos filósofos, com a naturalidade das crianças e com o desprendimento dos que amam sem condições. Então, o sábio, ele aproveita todos os movimentos, todas as descobertas que há no planeta para ele se verticalizar. Tudo é opção, é oportunidade para ele se elevar. Fulano fez um experimento, uma descoberta lá do outro lado. Pega aquilo e fala assim, o que isso pode me ajudar espiritualmente? Ele usa tudo. Todos os estudos dos companheiros, ele aproveita para se, sabendo que se ele se melhorar, ele está ajudando uma coletividade. Gandhi não conseguiu libertar uma nação com muita sabedoria, não foi? Muita sabedoria, sem usar uma arma. Ao passo que muitos com muitas armas destroem nações. Olha como é que a questão da intelectualidade sem a sabedoria leva as pessoas ao sofrimento pessoal, da sociedade, da natureza e de Deus. Não é? Nós achamos um texto do Emmanuel lá no livro Segue-me, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Emmanuel, obrigado Emmanuel, lição número 26, intitulada A Sabedoria do Alto. E o Emmanuel pega um trecho da carta de Tiago, lá do capítulo 3, versículo 17, ele fala assim, Tiago, mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, nessa carta, ele estava percebendo o conflito daqueles companheiros que estavam pegando situações e soluções materiais, querendo com aquilo se elevar espiritualmente. E aí ele fala assim, olha, a sabedoria que vem do céu, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ele chama a atenção que quando a gente olha a sabedoria de alguma coisa ou de alguém,
a gente precisa analisar esses pontos. Essa sabedoria da pessoa, ela é pura? Ela é pacífica? Ela é moderada? Ela é tratável? Ela é cheia de misericórdia? Né? Ela é de bons frutos? Ela é imparcial? Então, quando a gente nomeia que alguém é sábio, a gente precisa fazer essa análise. E aí Emmanuel comenta, né? Se o conhecimento da fé gerou veneno para a tua palavra, a desvairar-se em ataques e críticas, a pretexto de preservar a verdade, guarda contigo bastante cautela, porque não é com rixosas interpretações que te fará embaixador da espiritualidade sublime. A inspiração da vida superior manifesta-se sem qualquer artifício. A inspiração da vida superior manifesta-se sem qualquer artifício. Quem fala em nome do Senhor não necessita de longos e complicados discursos. É apaziguável e benevolente. Quem fala em nome do Senhor é apaziguável, que é a paz, e é benevolente, sem qualquer recurso à força. Ele é moderado, sem inclinar-se ao desequilíbrio. É compassível, sem alardear superioridade contundente. É repleto de entendimento e carinho, frutificando em bênçãos de alegria e reconforto para os que se aproximam da fonte em que se exterioriza. Não se apaixona nem finge. Compreende as criaturas no plano em que cada uma se coloca. Exerce a bondade em todas as ocasiões. Cultiva a paciência nos obstáculos e distribui o coração entre a energia que constrói e a gentileza que estimula. Amigos e amigas, esse é um dos ensinamentos mais belos que a doutrina espírita traz para a gente, que é o de respeitar a posição mental e espiritual que cada um está. É um dos ensinamentos mais belos. A gente olhar para as pessoas e parar de ver corpos. Parar de ver corpos. Começar a enxergar nas pessoas irmãos, espíritos, que são amados por Deus toda a hora, em todas as condições e situações. É uma das nossas pérolas. Essa baixa de guarda, que antes a gente crescia, né, em algumas situações, e hoje a gente percebe que como é bom ser mais pacífico, mais humilde, mais amoroso, com aquele que ainda não se apercebeu que ele também é um espírito. Amigos e amigas, isso é importantíssimo. Quantos companheiros, familiares, amigos que ainda não entenderam a regra básica. A regra básica. Somos uma família. Somos uma família. Estando assim, estando assado, somos uma família. Então Emmanuel chama atenção. Compreende-se, compreende as criaturas no plano em que cada uma se coloca. Exerce a bondade em todas as ocasiões. Cultiva a paciência nos obstáculos e distribui o coração entre a energia que constrói e a gentileza que estimula. A sabedoria do alto plasma os verdadeiros valores da educação. Educação. Semana passada nós falamos sobre educação. A educação é aquilo que nós colocamos para fora. Nós colocamos para fora. Educar. Externar. E aí a gente precisa buscar externar a sabedoria do alto que todos nós temos. Cada um na sua gradação. E ele continua, Emmanuel.
Os orientadores do mundo satisfazem a inteligência e enriquecem o patrimônio intelectual. Os orientadores do mundo. Jesus, o Cristo, contudo, aprimora o sentimento. A universidade ilustra o cérebro. O Evangelho aperfeiçoa o coração. A universidade ilustra a intelectualidade, o cérebro. O Evangelho aperfeiçoa o coração, o sentimento. Se desejas, pois, conservar contigo a riqueza espiritual que desce do plano superior, caminha entre os homens, aplicando as lições de Jesus no esforço de cada dia. Se desejas. E eu acho interessante essa pergunta de Emmanuel. O que desejamos? O que desejamos? Dentro dos nossos saberes, dentro da nossa sabedoria, porque todos nós aqui somos sábios. Todos nós aqui somos. Dentro da nossa sabedoria, o que desejamos? E como é um espírito desencarnado que está perguntando, né? Como é Emmanuel que está perguntando, ele vai fazer com que a gente mergulhe no nosso íntimo e lá busque as respostas. O que desejamos para hoje, para amanhã? Lembrando, né, amigos, que Emmanuel, há 2000 anos, esteve na presença do Cristo. Nosso querido senador Públio Lentulus esteve lá presente. Esteve presente. E ele desejou, desde então, refazer aqueles equívocos. E quando a gente lê essas lições dele hoje, a gente vê que ele teve que desejar muito e trabalhar. E aí a gente fica pensando, mas eu não tenho jeito. Temos. Todos nós temos. Isso também é lei, viu, gente? É uma lei divina. Todos nós. Mas precisamos desejar. Precisa ser o motivo da gente tirar os pés da cama diariamente. Eu preciso desejar o bom. Preciso desejar que a sabedoria divina caia sobre mim e eu faça uso. Porque muitas das vezes eu faço a rogativa, Senhor, me ajuda. E vem, mas eu não utilizo para o que é nobre. Eu utilizo para o que é não bom. Ah, mas então Deus não vai mandar. Vai. Mas cada vez mais eu vou me distanciando desse projeto. O Hamed não falou que a gente precisa distinguir o que é um diamante de uma conta de vidro? Uma pedra de vidro? A gente precisa distinguir. Então, os nossos familiares, as nossas vivências, as nossas experiências, dependendo do olhar, a gente acha que é uma pedra de vidro. Dependendo do olhar, da minha sabedoria, eu olho e falo assim, é um diamante. Grosseiro, ainda não foi lapidado, mas você olha e percebe, é um filho de Deus, é um irmão. E eu preciso ter a sabedoria de achar a forma de auxiliá-lo. E nessa busca de auxiliá-lo, quem é que eu vou lapidando? A nós mesmos. Nesse processo de auxílio ao outro, quem vai se melhorando somos nós. Por isso da bênção do conhecimento, por isso da bênção de saber desejar, saber desejar. Porque o sábio, ele sabe e entende o para quê, e elimina do seu caminho todas aquelas distrações
Eu já repeti isso aqui várias vezes e não posso deixar de não lembrar. Abandonemos as ilusões antes que as ilusões nos abandonem. Abandonemos as ilusões antes que as ilusões nos abandonem. E aí a gente precisa, para identificar quais são as ilusões, olhar para o Cristo. Porque Ele é o nosso modelo, nossa referência maior para distinguirmos o que é real do que é ilusão. E que a gente faça essa escolha, que é uma escolha sábia, em tudo que vivemos, tá, amigos? Precisamos fazer um checklist da nossa caminhada, do nosso dia, das coisas que temos de oportunidade. E nessa análise, identificarmos e nos apartarmos daquilo que não é sábio para a nossa caminhada. Jesus nos abençoa, nos tranquilize, que a gente aproveite cada vez mais esses nossos encontros, esse nosso tratamento de saúde. Obrigado, Pai de amor e bondade, por estarmos sendo tratados aqui nessa sexta-feira, tratados fisicamente, espiritualmente. Que as palavras do Mestre Jesus ressoem no nosso íntimo e faça com que encontremos o melhor caminho, o caminho sábio, amoroso e de luz que tanto desejamos na nossa caminhada. Gratidão, Senhor, pela família que nos dá e que nós possamos, utilizando as nossas ferramentas, os nossos instrumentos de amor e de paz, levar luz a todos os ambientes que estiver. Gratidão, Senhor, os amigos do Cantinho, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado.